Olá, estamos aqui para gravar mais um vídeo para o canal Ítalo Pereira e para o blog Fashion Modification. Você que ainda não é inscrito, se inscreve. Você que já é inscrito, dá o teu like que ajuda muito na divulgação desse vídeo, deste canal e de tudo que acontece aqui. Meus amores, em um vídeo anterior eu falei de 5 perfumes que são assim, tipo, meus segredos da coleção, que muitas vezes eu não mostro em vídeo. E eu disse para vocês que ia falar sobre alguns fornecedores onde é que eu encontro esses perfumes tão diferentes, tão exóticos, tão clássicos, que, né, muitas vezes a gente não acha nenhuma perfumaria tradicional, isso e aquilo. E que é um problema, eu sei. Porque às vezes a gente fica órfão do perfume, não sabe onde comprar, e acontece de você não achar em nenhum lugar, e você ficar, nossa, perdi aquele perfume. Muitas vezes ele ainda está à venda. Só não está à venda no mercado normal, assim, nas perfumarias. Mas você encontra em meios alternativos, tá? Então é sobre esses meios alternativos que eu vou falar sobre os 10 perfumes que são, assim, achados, sabe de onde? Da 25 de março. Roda a vinheta e vamos começar. Gente, eu separei 10 achados dia 25 de março, por quê? Muita gente que olha a perfumaria e que não entende as fontes que a gente busca para suprir a nossa necessidade por perfumes vintage, antigos, ou coisas que não estão tão disponíveis no mercado, imaginam que a 25 de março é um lugar que só vende cópia, réplica de Plemela, né? Ela vacina malido meu, né? La paliga ela, e essas coisas. Mas não é assim. A 25 de março, ela tem réplicas e ela tem vendedores assim que são seguros, que você compra lá, você confia neles, com a certeza de que eles estão vendendo produtos originais para você. E esses produtos eu achei em quiosques específicos dia 25 de março, tá? Quem quiser, pergunta nos comentários que eu respondo o nome do quiosque para vocês. Mas eu não vou falar em vídeo aqui, né? Mas são perfumes que se você garimpa muito, você acaba encontrando na 25 de março. Não são perfumes que têm um preço super justo. Não são, porque são perfumes que não estão no mercado. Então sim, eles cobram mais por isso. E para você ter determinados luxos, você tem que arcar com essa despesa de pagar mais. Então assim, não tem a galinha dos ovos de ouro. Não tem. Você vai ter que desembolsar dinheiro para comprar esse tipo de perfume aqui. Até porque são perfumes que estão fora do mercado, ó, há 5, 10, 15 anos, que você não acha aqui no Brasil. Então, eu acho que vale o sacrifício para quem gosta. O primeiro desses 10 perfumes que são achados dia 25 de março, e que esse eu achei um preço escandalosamente baixo, foi esse daqui, ó. Vocês estão vendo esse frasco? Esse frasco é do Kenzo Amour. Esse perfume, por algum motivo que eu não sei qual é, simplesmente desapareceu das prateleiras da Kenzo depois do lançamento do Kenzo World. E você não acha em lojas normais para comprar. Quando você acha com muita raridade. E esse daqui eu encontrei na 25, tranquila e calmamente. Eu perguntei à minha vendedora de confiança, ela disse, então não se preocupe, porque esse perfume a gente sempre tem, porque ele é um perfume que não sai muito. E essa versão aqui é a versão de 50 ml, que vocês podem ver, ó. Aliás, de 30 ml essa daqui. E esse perfume, o Kenzo Amour, é um perfume da Kenzo que eu acho magnífico, conceitual. Ele é inspirado, o frasco dele, em uma ave do paraíso, tá? Por isso que ele tem esse frasco que parece mais uma escultura do que um frasco. E isso daqui tudo é a tampa, tá, gente? Aqui embaixo aqui tá o frasquinho, como vocês podem ver. Ele é inspirado em uma ave do paraíso. É um perfume que tem notas de chá, notas de arroz cozido e tem notas de baunilha. Então, assim, é um perfume super exótico que você não encontra em todos os lugares. Imagina, perfume com nota de arroz, perfume com nota de chá. Então, e esse perfume é isso aqui. É um dos perfumes que é um achado da 25 de março e que foi super, super barato, gente. Eu paguei menos de R$ 200 nesse perfume aqui. Eu paguei 150 e pouco, tá? Então, assim, vale a pena garimpar. Quem é de fora, gente, algumas dessas lojas e desses quiosques, eles enviam pelo correio. Então, dá pra você conversar com eles pelo WhatsApp, pagar, e eles enviam pelo correio. Outro perfume que foi, assim, um achado da 25 de março, e que eu paguei muito pouco, porque eu comprei a versão tester dele, é esse daqui, ó. O Organza da Givenchy. É um perfume extremamente forte. Extremamente forte.
Uma borrifada, você tá perfumado pro dia inteiro. E esse perfume, normalmente, você encontra, assim, em perfumarias, mas o preço do Organza da Givenchy é muito alto. E nem sempre você encontra na volumetria que você quer. Normalmente eles têm o de 30 e tem o de 100. Esse daqui é o de 50 ml, que pra mim é o suficiente para vários anos de uso. E pra você também será, porque ele é um perfume extremamente forte. Bastam 2 borrifadas no máximo, ou uma, bem aplicada aqui no centro do dorso, do peito, já é o suficiente. E esse Organza aqui eu comprei também a menos de R$ 200. Eu paguei R$ 160 nesse perfume aqui, de 50 ml. Um tester maravilhoso, com tampa. Como vocês podem ver, ó, normalmente tester vem sem tampa, mas onde eu compro, vem com tampinha, tá bom? Então, assim, vale muito a pena você garimpar algumas coisas para poder achar e se surpreender com essas coisas. Agora eu vou mostrar pra vocês uma coisa que eu achei na 25 de março, que eu fiquei encantado pela exclusividade, porque nem toda loja que vende Gucci, nem a própria boutique da Gucci aqui em São Paulo, a do JK Iguatemi, a do Iguatemi normal, tem esse perfume. Mas eu achei na 25 e não é uma réplica. É esse aqui, ó, da Gucci. O Mémoire d'une odeur, né? A memória de um perfume, a memória de um odor. Esse perfume aqui é um lançamento da Kenzo. Da Kenzo não, da Gucci, tá? Ele tá no mercado desde o ano passado, mais ou menos. E é um perfume super difícil de achar. Super difícil. E quando você acha acima de 600, 700 reais, quase 800 reais. Esse frasco aqui. Vocês querem saber quanto eu paguei nesse frasco, que é um achado do 25? Então, eu paguei R$ 210 nesse frasco de perfume da Gucci. Aí vocês olham pra mim e dizem, você comprou um perfume falso? Não, meu amor, não comprei. Não comprei um perfume falso. Porque simplesmente, graças a Deus, que a vendedora não me assiste. A vendedora que eu compro, ela não sabe o valor dos perfumes que ela vende. Ela não tem noção de quão tamanha é a raridade do perfume e de quão escassez ele tá no mercado. Então, ela vende ao preço, tipo, tabelado. Então, você tem um perfume como esse daqui, que é um perfume que muita gente tá se matando aí pra ter, o Gucci Mémoire d'une odeur, por menos de R$ 300. Eu fiquei encantado com isso. Aí quando ela mostrou, tem esse teste, eu não sei se você gosta de Gucci. Eu disse, eu gosto. Ah, legal esse frasco verde, né? Um perfume aí, ok. Eu disse, né? E ela me vendeu pelo preço, ok. E quando eu cheguei em casa, que eu mostrei, todo mundo, nossa, encantado. Quanto foi? 600 e pouco? Não, gente, foi 200 e pouquinho esse perfume aqui. É achados da 25, gente. Achados mesmo. Aí você diz, eu usava tanto um perfume X nos anos 90, mas eu não encontro mais. Gente, eu usava muito esse perfume. Há muito tempo atrás. Não especificamente nos anos 90, mas nos anos 2000. Que era esse daqui, ó, o Tocado de Rochard. Vocês não encontram mais Tocado em lugar nenhum. Em lugar nenhum. E esse daqui eu encontrei na 25 de março. Eu paguei exatamente R$ 160 nesse perfume. Acredite se quiser. Tava lá jogado na prateleira, lá no fundo do box. E quando eu olhei, bati assim, eu disse, eu quero esse Tocado agora. Ela disse, ele quase não sai, eu vou fazer pra você por R$ 160. Eu disse, me dê agora. Me dê porque eu preciso desse perfume. Gente, esse perfume aqui, quando você procura ele no eBay, você vai surpreender. Ele custa, em média, $300 a $400. Eu paguei R$ 160 nesse perfume, tá? Que é um perfume da Rochard que foi vendido muito nos anos 80 e 90, mas que saiu de linha X. Aí depois a Rochard relançou ele e depois tirou de novo do catálogo. A Rochard tem isso, tá, gente? Ela tá passando por uma reestruturação e fica pondo e tirando. É o vintage. Então, assim, ele deveria custar muito mais, mas eu paguei apenas R$ 160 nesse perfume. Apenas R$ 160, gente. Então, assim, eu fico morta quando eu chego na 25 e cavaco essas, assim, garimpo essas raridades. Outro perfume que eu já falei pra vocês no vídeo 5 perfumes secretos da minha coleção é esse aqui, ó, Haute Couture. Esse tamanho de Haute Couture você não acha mais no Brasil. Infelizmente não acha. Esse Haute Couture é um perfume que está sumindo das prateleiras. É um perfume que, quando você acha, você tem que dar 3 pulinhos e agradecer a São Longuinho, porque achou em alguma loja, sim, convencional. Mas é muito raro de achar, muito raro. Principalmente novo e cheio, assim, ó, como tá o meu.
Esse perfume Haute Couture é um perfume que na loja hoje em dia, pela raridade, eles estão cobrando entre 600 e 700 reais nesse frasco desse tamanho aqui, ó, que eu tô na mão, de 100 ml. Mas, nas minhas fontes, eu consegui esse perfume, não foi tester, é perfume lacrado na caixa, sem ser a caixa genérica de tester, por apenas R$ 267 reais. R$ 267 reais, R$ 267 reais. E sim, gente, é muito barato para esse perfume. Vocês podem estar dizendo assim, ah, R$ 267 reais é um preço de um perfume normal na perfumaria. R$ 267 reais é o preço desse perfume em 30 ml. Em 30 ml. Quando não passa de 300, porque eu já vi esse perfume de 30 ml sendo vendido a R$ 383 reais na Beleza da Web. R$ 383 reais em 30 ml é muito caro. E eu comprei esse por R$ 267 de 100 ml. Então, assim, é um achado magnífico que você quase não encontra no Brasil da 25 de março, que eu mostro pra vocês com o maior orgulho, assim, e esfrego na cara de vocês. Outro perfume que eu achei na 25 e que eu amo muito é esse daqui, ó. O Byzance de Rochas. O Byzance de Rochas é um perfume que tá no mercado desde os anos 80, se eu não me engano, 88 ou 86. Essa versão é a versão vintage, tá? Não é a primeira de todas. A primeira de todas era redonda, em um tom de azul royal, com lacinho rosa pink aqui. Aí depois houve essa reformulação, né? Eles ajustaram algumas notas e mudaram o frasco para padronizar e deixar assim todos os perfumes nesse frasco, que era a apresentação típica da Rochas em Madame Rochas. Aí eu comprei esse perfume por R$ 140 reais, 100 ml de Byzance, que é um perfume maravilhoso. É um perfume que você não vai achar mais. Você vai achar a versão atual dele, que não tem nada a ver com esse aqui. A versão atual dele que não tem nada a ver com esse aqui. E você nunca vai saber qual é o Byzance verdadeiro, porque esse é o Byzance verdadeiro. Esse é o cheiro do Byzance em Chipre, lá do Byzance dos anos 80. Então, sim, eu também encontrei esse perfume a um preço incrível. E eu digo pra vocês, super vale a pena. 25 de março, gente. 25. Então, assim, street, né? A gente acha coisas que a gente nem imaginava que existiam ainda. Outro perfume que eu achei a uma ninharia é um perfume super caro da Oscar de la Renta, que é esse daqui, ó, o Volupté. Volupté, pra quem já assistiu a série The Crown, ele é o perfume que a Margaret, irmã da Elizabeth, da rainha, que até hoje, né, usava. Esse Volupté do Oscar de la Renta. É um perfume verde, fresco, intenso, aldeídico e profundo. Esse perfume, nada você vai achar por aí afora a mais de 400, de 500 reais. Esse perfume pra mim custou 180 reais. 180 reais. E é o tamanho grande dele. Esse é o tamanho de 100 ml. Esse é 100 ml do Volupté, do Oscar de la Renta. Então, assim, gente, eu fiquei encantado e apaixonado, porque eu disse, nossa, faz anos que eu queria esse perfume, faz anos que eu procurava e só achava ele caro. E eu encontrei muito barato e super vale a pena também. Outro perfume que eu achei lá e que eu achei, assim, incrível, é um perfume da George Beverly Hills. Eu já falei várias vezes aqui de George Beverly Hills no canal, mas o perfume tradicional, que está atrelado à história do filme, Uma Linda Mulher, esse e aquilo. Mas tem outro perfume da George Beverly Hills que eu amo. Já usei uma vez um frasco inteiro e eu não achava mais lugar nenhum, que é esse daqui, ó, Wings. É um perfume de verão da George Beverly Hills, inspirado no oceano. Aí você me pergunta, então ele tem cologne, que você odeia, com cheiro de ovo? Não. Ele tem melanol. O melanol é a nota de melão e melancia, dependendo da composição. E esse perfume é fresco. É para verão, mas é um verão datado, é um verão anos 90. Então, quando você aplica na pele, você percebe que sim, ele é um perfume fresco. Mas ele é um perfume que tem o peso da idade. É um perfume que tem um toque leve, mas é pesado ainda assim. Então, esse perfume dos George Beverly Hills é um perfume que raramente você vai achar no Brasil. A própria George Beverly Hills, ela não está sendo bem representada aqui no Brasil. Você acha em uma perfumaria ou outra, nas grandes redes você nem ouve falar de Giorgio. E quando você pega esse Wings, aí é que você não ouve mesmo falar, porque ninguém traz o Wings pro Brasil. E esse perfume custou 130 reais.
Exatamente. É um teste do Giorgio e custou R$ 130. E vocês me perguntam, é original? Gente, ninguém sabe nem da existência desse perfume. Quem é que vai falsificar ele? Me digam. As falsificações, vocês vão encontrar muita coisa falsificada de Chanel, Dior, Animale, Ferrari, Tommy Hilfiger. Essas coisas assim que são hype de mercado. De Calvin Klein. Mas coisas que são nichadas, como essa que eu tô mostrando pra vocês, a chance de ser falsificado é zero. É basicamente zero. Então, assim, você não precisa ter medo de comprar esses perfumes, porque são perfumes fora do radar, que ninguém fala, e que são realmente 10 achados da 25 que eu trouxe pra vocês. Eu tenho mais coisa, mas depois eu vou mostrando pra vocês. O nono perfume também é da Rochas, que é esse daqui, ó. O Madame Rochas. Esse perfume e esse perfume aqui, eles são, assim, os meus queridinhos, junto, né, com o querido Tocard. Esses aqui, ó, gente. Rochas, todos Rochas. O que é que acontece quando você pega o Madame Rochas na sua mão? Esse perfume, ele começou a ser produzido nos anos 50, tá? É um perfume datado, é um perfume específico, é um perfume para um tipo específico de público. Não é toda pessoa que vai gostar. Mas se você que está assistindo esse vídeo tem curiosidade em provar esse perfume, eu vou dizer pra vocês, é um perfume que lembra o Chanel 5, mas que tem uma carga de especiarias na base que faz ele um perfume totalmente diferente da proposta do Chanel 5, mesmo sendo floral aldeídico, mas ele tem um toque chipre. Então, esse perfume é raríssimo de achar, raríssimo mesmo, assim, eu não tô falando só pra fazer inveja a vocês, é um pouco também de inveja, mas é um perfume super raro de achar. E é um perfume dificílimo. E quando você acha preços altíssimos. Esse perfume, ele custou o mesmo que o Giorgio Beverly Hills Wings. Ele custou R$ 130. Ó, R$ 130. Não dá pra acreditar, né? Pois é. E é isso que acontece. E o último perfume que eu vou mostrar pra vocês é um dos meus perfumes de assinatura, que é esse daqui, ó. O Knowing, da Estée Lauder. Esse perfume é um achado. Estée Lauder não vende no Brasil, tá? Algumas marcas representadas pela Estée Lauder vêm para o Brasil, mas a Estée Lauder em si, a marca, não tá no Brasil. Então, o Knowing, esse daqui, é um perfume que quase ninguém sabe da existência dele. É um perfume raríssimo de ser achado aqui em território brasileiro e é um perfume que eu amo. É um chipre pesadíssimo dos anos 80, tá? Que tem um luxo, um glamour incríveis e que eu jurava que eu não ia achar em lugar nenhum aqui no Brasil. Eu achei na 25 de março. Esse perfume eu tava olhando os preços e pesquisando depois que eu comprei. Ele tá sendo vendido nas americanas.com com frete internacional, ou seja, para você esperar 6 meses, 7 meses chegar, por apenas R$ 700. Aí quando você vai pra Amazon, ele tá 800 e pouco. Aí quando você vai pra 25, você compra esse perfume com a chinesa que não conhece nada de perfumaria por apenas 230. Entenderam? Vocês entenderam? Então assim, é um perfume único que você vai pagar em uma loja normal ou quando viajar pra fora do Brasil em torno de R$ 700. Mas eu comprei a 200 e pouquinho esse perfume. Então assim, gente, a 25, se você garimpa bem, você acha coisas inencontráveis, coisas inimagináveis naquele lugar. E coisas que são realmente verdadeiras. Então, assim, são esses 10 perfumes que eu deixei vocês, assim, com certeza de queixo caído. E que são achados dia 25 de março. Que são perfumes que, basicamente, ninguém fala. Ninguém mesmo, assim. Então, eu sou a primeira pessoa que está trazendo estes perfumes para vocês. E dizendo as fontes. O que muita gente não diz, né? E eu não tenho vergonha de dizer que foi da 25, nem que foi teste, nem que foi isso, foi aquilo. São perfumes que eu comprei, que eu paguei, estão aqui. Então, assim, são meus. Se você quer ou não quer comprar na 25, é um problema seu. Mas eu tô dando as dicas, eu tô dando o caminho das pedras, né, pra vocês. Então, meus amores, fica aí a dica, né? Fica aí a curiosidade de vocês matando-a. E mais uma vez, muito obrigado, um beijo, fiquem com Deus e muito, muito amor.